Imagina-te a ti mesmo como um comandante, rei, senhor, duque, imperador ou líder militar semelhante que passou toda uma vida nos sangrentos campos de batalha da Europa medieval. Se tivesses que escolher entre a cavalaria ou a infantaria no teu exército contra os teus inimigos, qual priorizarias? Alguns podem preferir as esplêndidas unidades de cavalaria nos comentários, enquanto outros podem escolher as vantagens de estar no sol com escudos robustos incorporados pela infantaria. Talvez alguns gostariam de ter ambas as forças equilibradas no seu exército. Vamos ver qual é mais vantajoso. Frederico Barba Ruiva, uma das figuras proeminentes da época medieval que se destacaria naquele momento, ascendeu ao trono alemão em 1152. Quando Frederico assumiu o trono, a unidade do Sacro Império Romano Germânico estava há muito tempo quebrada. Especialmente as pequenas estruturas urbanas na Itália não estavam muito preocupadas com a presença de seus governantes distantes, apesar de fazerem parte do Sacro Império Romano Germânico na Idade Média. Embora os italianos estivessem afiliados ao Sacro Império Romano Germânico, após um aumento na prosperidade nas cidades do centro e norte do país durante a Idade Média, propuseram estabelecer sua própria soberania. O fato de os Alpes historicamente protegerem os italianos melhor do que qualquer castelo e armas os tornou ainda mais propensos a se tornarem independentes. Depois de estabelecer sua autoridade na Alemanha, Barba Ruiva embarcou em sua primeira campanha para o sul dos Alpes em 1155. O rei queria lembrar às cidades italianas, cujas lealdades estavam apenas no papel, sua autoridade, pressionando o Papa, demonstrar sua legitimidade a todos que não queriam reconhecê-lo. Com o objetivo de resolver esses problemas de maneira fundamental, o rei partiu com seu exército em 1155 para o sul dos Alpes. Capturou a cidade de Milão, que considerava a cabeça da serpente nos primeiros meses da campanha, após um breve cerco, e rapidamente pôs em fila outras cidades rebeldes. O imperador aumentou assim sua eficácia na região. Agora, os assentamentos na região estavam muito conscientes de que havia um rei. Mas bem, tudo não terminou aqui. As águas na Itália nunca se acalmaram. Quando Freddy queria aumentar sua autoridade e adquirir as características das cidades da região, e quando queria interferir na eleição do novo Papa, as cidades do norte da Itália se rebelaram novamente. Enquanto o Papa Alexandre III foi eleito, o imperador selecionou o cardeal Otaviano, a quem apoiava, como antipapa sob o nome de Papa Vítor IV. O verdadeiro Papa, com o apoio do rei I. Guilherme da Sicília, excomungou o rei em 1166. As coisas se acirraram ainda mais depois disso, e em 1162, os alemães entraram em Milão e a destruíram. A queima de Milão em chamas avivou ainda mais o fogo da rebelião. As cidades se rebelaram uma após outra. Em 1163, o exército alemão voltou a entrar na Itália vindo do norte dos Alpes. As guerras travadas não produziram resultados positivos para os que vinham do norte. Embora os alemães, que eram militarmente superiores, tenham deixado a região sem subjugar as cidades que se ajudavam mutuamente e recebiam apoio externo. As cidades italianas, libertando-se ao expulsar os invasores de suas terras, levaram o assunto um passo adiante e formaram a Liga Lombarda em 1164. A União, liderada por Vicenza, Verona e Pádua, fortaleceu-se mais tarde com o apoio de Veneza, Doge e Sicília. Com a adição de Milão à organização de resistência organizada por essas forças opositoras, a autoridade romano-germânica colapsou completamente na Lombardia e enfraqueceu consideravelmente na Toscana. Incapaz de esquecer o assunto da Itália, Frederico, que recebeu o selo de excomunhão, arregaçou as mangas novamente e dirigiu-se a Malum em 1166. Assim como na campanha anterior, os alemães não tiveram sucesso nesta campanha também. Desta vez, doenças como epidemias e malária, em vez dos lombardos, que o detiveram, o impediram. A malária, dizimando quase todos os homens do imperador,
devastou a força invasora. O exército se desfez em caminhos incríveis nos Alpes, e o líder alemão, que mal retornou com os soldados remanescentes, não teria vontade de comer nem de descer para o sul por muito tempo. Enquanto algumas cidades italianas desfrutavam do sabor de suas liberdades habituais, se aproximando do Papa Alexandre III, Frederico, sentindo que os focos do mal estavam se reunindo novamente, decidiu lançar a quinta campanha na Itália em 1174 para evitar essa aproximação. Esta campanha ocorreu durante 2 anos completos, entre 1174 e 1176, percorrendo de um extremo ao outro da Itália, tentando derrotar a Liga Lombarda, mas seus esforços foram em vão. Os italianos estavam mordiscando o inimigo como ratos, pulando de um lado para o outro em pequenos grupos, dando pequenas mordidas. O imperador, que posicionou seu exército em Pavia, finalmente ordenou que reforços fossem enviados dos Alpes para dar um impulso sério à sua campanha. Forças adicionais enviadas do Reno chegaram à região. Toda a força, composta por 500 pessoas, era formada por cavalaria pesada. A principal razão para toda a unidade de apoio ser de cavalaria era, claro, aproveitar a velocidade das unidades de cavalaria, já que um suporte rápido era necessário. Depois de se juntar aos 506 guardas de Frederico que aguardavam na cidade de Somme, 12.000 cavaleiros pesados entraram em ação. O objetivo era cercar Milão com esta poderosa força de elite alemã de 2.500 pessoas, juntar-se ao exército principal na fortaleza e assim subjugar Milão. Foi o momento em que tinham experimentado a vergonha de não se render ao inimigo em 2 ocasiões anteriores. Todas as milícias da cidade se reuniram, se prepararam para a defesa e pediram ajuda aos aliados. Frederico percebeu que seu exército era composto por 2 partes, sendo uma parte dos soldados do norte inexperiente desde o início. Segundo eles, isso era uma fraqueza. O inimigo havia dividido sua força ao meio. Acreditando que encontrar esse inimigo dividido estaria a seu favor, o imperador partiu em maio de 1176 com 900 cavaleiros e 500 infantes leves para cercar a cidade e aparecer subitamente diante de seu oponente. Os milaneses, escondidos em uma área arborizada, enviaram 700 cavaleiros para hostilizar o oponente que avançava irregularmente. Os 300 vanguardistas alemães, que foram atacados, começaram a recuar confusos. Embora esse ataque da vanguarda tenha permitido que os alemães despreparados se organizassem, os milaneses, emergindo da floresta, tiveram a oportunidade de assumir posições. No entanto, os milaneses perderam uma oportunidade porque não usaram a vantagem da cavalaria e não enviaram sua cavalaria, e assim Milão ficou para trás por 1-0. Os 500 infantes leves pouco significativos na retaguarda, os 900 cavaleiros restantes na retaguarda foram organizados, e Frederico dividiu seus soldados em 3 partes. Frederico dividiu sua parte dos soldados em 3 e os organizou, sabendo que não poderia receber reforços para uma emboscada. No entanto, o oponente, estando em seu próprio campo, poderia obter apoio e ganhar subitamente superioridade numérica. Ao ver isso, o imperador quis aproveitar a oportunidade do movimento que ainda tinha em mãos. Na verdade, com essa ideia, ele acrescentou mais um ponto a seu favor. A cavalaria alemã, recebendo a ordem de atacar, precipitou-se contra o inimigo a toda velocidade com as vantagens peculiares da cavalaria. Na Idade Média, os atacantes de unidades de cavalaria, que geralmente eram iguais em número e qualidade às unidades de infantaria defensora, geralmente saíam vitoriosos. Não houve mudanças aqui, e a cavalaria milanesa, incapaz de resistir aos alemães que atacavam rapidamente, se dispersou correndo para os lados, causando confusão. A batalha havia terminado, os alemães garantiram a vitória, mas inesperadamente, a cavalaria alemã colidiu com a unidade de 500 infantes que esperava com escudos levantados e lanças firmemente seguradas. Muitas vezes vemos uma cena assim em muitas batalhas medievais.
Mas a diferença aqui é que táticas como essas raramente eram vistas no século XII, e a infantaria atacada por uma cavalaria tão pesada e bem equipada em campo aberto, por medo, se dispersaria e fugiria. Apenas uma quinta parte da infantaria aqui não o fez. No entanto, essa vitória não foi suficiente. Esses alemães, em vez de escapar diretamente, onde a infantaria permanecia na defesa, ficavam vagando. Ainda em posição de luta, a cavalaria de Milão, se reorganizando, se precipitou novamente pelos lados. A resistência inesperada da infantaria e a pressão da cavalaria pelos lados enfraqueceram ainda mais os alemães. O imperador e seus homens se retiraram e voltaram às suas posições iniciais. O exército alemão perdeu a batalha naquele mesmo momento. Os alemães estavam muito cansados, e não havia linha de infantaria nem ponto de retirada que lhes permitisse descansar ou recuar. Em tal situação, um bom comandante sempre precisava deixar uma unidade de defesa ou uma linha de tela composta por infantaria. Os italianos implementaram com sucesso essa estratégia. Em resumo, o que fez Frederico perder a batalha não foi usar unidades de infantaria e cavalaria em seu exército ao mesmo tempo, mas a ausência de uma unidade de infantaria em seu exército. Assim, os alemães foram derrotados marcando gols em seu próprio campo. Os alemães, que não tinham um ponto de apoio para se recuperar, tentaram escapar em vez de se retirar. O imperador caiu no chão quando seu cavalo foi atingido enquanto fugia. A vitória claramente pertencia aos milaneses, eles capturaram a maioria dos soldados alemães. A morte ou desaparecimento do imperador foi discutida durante dias, chegando até a ser desconhecida. Alguns dias depois, o simulacro de incêndio saiu e voltou rapidamente. As cidades do norte da Itália deram uma lição dura a Frederico desta vez. O imperador foi forçado a aceitar suas demandas e teve que encerrar o assunto da Itália. Isso nos mostra que, se você estiver comandando um exército europeu na Idade Média, deve comandar contingentes de infantaria e cavalaria juntos no campo de batalha. Caso contrário, suas chances podem não ser tão boas quanto as de Frederico Barbarroja, e você pode ser apagado da história.